promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. E das tempestades a me consertar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus.
as nações e os reis da terra, com poder governará, se em paz, em santidade, toda a terra regerá, vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, e em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar
louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, movendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o
quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Com teu amor, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me, yeah. Vem sobre mim com teu manto, em mim com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Bem, queridos, eu não falei no início, mas você deve estar achando estranho o meu novo look, né? Eu estou tentando ficar feio, tá certo, irmãos? Tentando ficar feio. Eu sei que deve estar um burburinho só aí. Já estou vendo os irmãos aí perguntando no chat. O que aconteceu com o pastor? O senhor ficou mais bonito dessa forma? Isso aí, irmão. Quem
quem é bonito como eu, que nasceu com essa beleza, não fica feio, de jeito nenhum. Então, estou me testando, tá? Mas, assim, foi um acidente de quarentena, tá? Com a juba muito grande, aí minha cabeleireira exclusiva foi cortar o meu cabelo. E aquela coisa, você já, acho que já viu, aquele espirro que dá, o pente cai, a lâmina passa direto, faz o buraco, aí tem que passar a zero mesmo para raspar. Foi isso que ocorreu, mas breve ele vai estar de novo. Mas, como eu falei antes, quem é bonito de qualquer jeito, né? Aí eu fico contente por isso. Irmãos, abra a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos encerrar esse capítulo hoje, versículo 41 ao verso 48. Lucas, capítulo 19, verso 41 ao 48. Diz o seguinte a palavra de Deus aos nossos corações. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem nesse dia, sim, vocês também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, vocês e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Versículo 45. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pela sua palavra. Vamos orar? Bendito e eterno Pai, nós te louvamos por tudo que tu tens feito e por tudo que tu és em nossa vida. Nós te pedimos que a tua graça continue derramada sobre a nossa vida, que a porção da tua palavra lida nesta noite possa encontrar guarida em nossos corações. Usa-me como instrumento teu para o louvor e a glória do teu nome. É assim que eu te oro. Amém. Parece estranho a gente ler e pregar sobre esses versículos que a gente acabou de ler agora. Em duas passagens bíblicas, contando com essa, Jesus chora. Jesus chora em Lázaro e Jesus chora entrando na cidade de Jerusalém. E a gente fica olhando para isso e diz assim, qual é o cunho teológico desses versículos para que Lucas tenha registrado ele? Quais são os ensinamentos que ele tem para nossas vidas nos dias de hoje? Irmãos, eu quero lembrar, para a gente entender essa parte final do capítulo 19, que nos versos anteriores, todo o pano de fundo se dá acerca do reino de Deus. Porque os judeus ainda confundiam esse reino com um reino humano, tipicamente humano, com um reino construído com pedras e com tijolos. E aí, o que ocorre? Jesus entra em Jerusalém e vê toda aquela grandeza e toda aquela coisa linda, bonita, que foi construída, e percebe o choro de Jesus, é porque ele percebe que o povo perdeu a noção do que era o reino dele, de quem ele era. Jerusalém, que foi chamada por Deus para ser
representante para as outras nações desse Deus grandioso, perdeu completamente a razão, perdeu completamente o objetivo. Ela passou a adorar mais os instrumentos do que o Deus que criou cada um deles. O templo, e aí entenda templo, a construção física mesmo, o tabernáculo, ele era muito mais importante do que pessoas. E aí o judaísmo, o fariseísmo, os saduceus, os zelotes, passaram a defender a lei em detrimento das pessoas. Eles não conseguiram entender que a lei foi criada para abençoar ou para apontar, e por isso aí está a bênção, que sem Cristo não havia salvação. E a lei aprisionou e virou uma ferramenta de prisão. O templo, a construção, que era um lugar de adoração, de agregação de pessoas, virou um lugar de aprisionamento. E eu acredito que o choro de Jesus era mais por isso. Porque ainda, mesmo com ele presente, as pessoas não tinham compreendido a mensagem dele. E ainda estava endeusando a coisas, adorando a coisas, em detrimento do Deus único e verdadeiro. Com um discurso até bonito, mas a prática bem distante da verdade de Cristo. E nos dias de hoje não é muito diferente. A gente está vivendo um período agora em que nós não podemos mais nos reunir fisicamente numa estrutura. Eu estou aqui na igreja, gravando aqui, porque tem toda uma estrutura que oferece qualidade. O áudio fica melhor para você ouvir, a imagem fica melhor. Na minha casa eu não consigo isso, tá certo? Então por isso que a gente está aqui. Mas na maioria das vezes, nós não podemos, ou a maioria dos irmãos não podem mais estar aqui. E o que é que a gente vê ainda hoje? Muitas pessoas acham que isso não é culto. Esquecem que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas, dizendo que nós é que somos o santuário, tabernáculo do Espírito Santo de Deus. O chamado para a santidade não foi para estas paredes, nem para os bancos que tem nela, nem para essas cadeiras. Quantas vezes eu presenciei discussões vazias dentro da igreja, porque a cadeira não podia ser mexida de lugar, porque era santo e santo do santo, e que, sabe, não podia nem sequer colocar o nome parabéns no templo, porque esse local era o local da habitação de Deus. E o choro de Jesus se dá exatamente aí. Porque Jerusalém perdeu a mensagem, perdeu o foco. Para que foi chamado? Entenda, eu vou abrir um parênteses. Nós não fomos chamados para construções apenas neste mundo. Construções físicas nesse mundo. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Se o tijolo que é utilizado para erguer a parede não for com esta finalidade, é em vão. E aí Jesus olha, entra em Jerusalém, vê aquele templo lindo, e ele chora e diz: meu Deus, quantas pessoas nesse templo estão indo para aí, orando, mas estão vazias de mim. Não conseguem enxergar, não conseguem compreender a minha palavra. Deixa eu dar um outro exemplo. Domingo passado nós fizemos a nossa segunda ceia online.
Eu sei que isso é muito diferente, mas eu também sei, eu quero falar com muito respeito a essas pessoas, que tem muita gente que acha que não é nem ceia isso, porque não está na igreja, não é os diáconos que está distribuindo. E a ceia só é ceia se tiver aquele formato, da forma que a gente viu. E a gente perde completamente o sentido da ceia. Porque num tempo como esse, onde nós não podemos estar presente fisicamente, a gente precisa entender que a ceia só é ceia quando eu entendo que ela comunica. E ela comunica comunhão com Deus. Ela comunica o meu desejo de renovar minha aliança com Ele. Então, quem serve o pão não é importante. O importante é o meu coração com Deus. Por isso que Paulo escreve a Coríntios e diz: examine-se. Olhe para dentro de você mesmo. Para que a ceia não se torne um rito, apenas um rito, mas para que ela tenha significados. E esse significado seja vivo, claro e forte na sua vida. Quando Jesus olha para aquele templo voltuoso, bonito, arrumado, elegante, ele olha para aquilo e ele vê uma população, um povo dentro dele, mas ele vê um povo de coração duro, que não presta atenção nas suas palavras. Ele vê um povo subjugado pela lei, escravo de ordens humanas, mentiroso, porque vivem na mentira, ainda não foram libertos do pecado, não experimentaram o prazer de serem livres, ainda são aprisionados pelo pecado, mas esse povo é altamente religioso. Como diz um colega, é cheio de pra que isso. Tem que ser a roupa, tem que ser o corte X, tem que ser uma formalidade desta ou daquela, para que se considere culto ou não culto, para que se considere santo ou não santo. E aí esse povo esquece que o salmista diz no Salmo 135 que ninguém pode se esconder de Deus. E Jesus continua dizendo desse choro dele, e fica tão evidente o motivo desse choro, que quando ele entra num templo, ele expulsa as pessoas que estão num templo, que fizeram da edificação, né, que a gente chama de templo, igreja, um local de comércio, de lucratividade. Esqueceram que é para ser um local onde as pessoas têm prazer em servir, onde o pressuposto não é quem tem mais, não é quem sabe mais, mas o pressuposto, a tônica, é o desejo que cada um tem, não de ser maior, mas de servir ao outro. Ele olha e chega lá e vê essa fé agora se tornando um instrumento, um produto, melhor dizendo, não de bênção, mas um produto de lucratividade. Lucratividade. E aí ele expulsa estas pessoas, chamam de covis
de ladrões. Ele chama este local, ele diz, isso aqui se tornou não um local de bênção, mas um local onde se esconde ladrões. Está muito distante de nós? Não, filho. Com certeza não. Eu não me deparei com muita gente, mas eu sei que tem alguns que querem abrir a igreja apenas para servir a si mesmo. Claro que a gente precisa ter preocupação, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos dessa igreja, como tem dizimado e ofertado, e Deus tem honrado, estamos tendo condições de cumprir com as nossas obrigações. Mas eu fico muito triste quando eu me deparo com pessoas que a preocupação dela, líderes religiosos, é apenas a queda do rendimento financeiro da igreja. E por isso a preocupação maior de abrir a igreja, para que ela volte a ter os rendimentos financeiros que tinham antes. Quando eu encontro isso, eu fico me lembrando dessa palavra e eu fico pensando, será que nós não somos também esses ladrões que Jesus encontrou e repreendeu? Claro que eu quero que a igreja volte a ter os seus cultos presenciais. Claro que eu desejo que a igreja honre com suas obrigações. Não estou dizendo que isso é errado. Mas eu estou dizendo que a preocupação primordial da igreja deve ser estar aberta para abençoar pessoas. Eu quero que a igreja abra, porque eu quero que o nosso país e a nossa humanidade volte para o seu cotidiano, para os empregos voltarem, para o pai e a mãe de família ter os seus recursos. Eu quero que a igreja abra, porque eu também desejo que esse período de depressão e de angústia que a gente tem vivido suma, vá embora. Para que a gente entenda que isso fez parte apenas de um momento, mas agora vai vir momentos bons também. Então a maior preocupação da igreja não deve ser as coisas, mas deve ser pessoas. Pessoas. E é isso que Jesus está nos chamando a alertar. Eu fico muito feliz com a nossa igreja, com a igreja que eu faço parte, mas muito feliz, porque em tempos tão difíceis como esse, ela tem usado a sua fé para abençoar muita gente. Nós já distribuímos se não me fugir a memória agora, 1.620 quentinhas de sopa, para a honra e glória do Senhor Deus. Então nós estamos abertos apenas para arrecadar dinheiro, nós estamos abertos para abençoar pessoas. Nós não estamos preocupados em fazer um culto que é um produto para manter o rendimento da igreja. Nós estamos preocupados com vidas que estão atrás ou na frente, melhor dizendo, da telinha de um celular, de uma TV. E por estar preocupado com essas pessoas, nós estamos nos esforçando ao máximo para que essa mensagem chegue clara, audível, para levar esperança, para apontar para ele e para ela que em meio à pandemia existe um Deus que é maior do que a pandemia.
Em meio à escassez, existe um Deus da provisão, do cuidado. É sobre isso que Jesus está tratando. Jesus não desistiu da igreja, nem da instituição, nem tampouco da igreja pessoa. Porque no versículo 47 a 48, Lucas faz questão de mencionar, de que ele continuava ensinando no templo, dia após dia. Apesar de várias tentativas de tirarem a sua vida, apesar de ter olhado para Jerusalém e ter visto como o povo tinha se distanciado da sua mensagem, apesar de ter visto um templo tão bonito e que o povo se escravizou por conta de tijolo, madeira, apesar de ver líderes religiosos ambiciosos, mais preocupados consigo mesmo do que com outros, não entendendo o seu chamado, que eles foram chamados para servir, cuidar de pessoas. Apesar de tudo isso, ele poderia ter desistido completamente, mas ele entende que a instituição ainda existe e que ela precisa voltar ao prumo, ao trilho de novo. Por isso que ele continua ensinando, porque a igreja é o lugar de ensino, a igreja é o lugar do serviço, a igreja é o lugar onde você demonstra, não só demonstra, mas é a glória de Deus. É onde você recebe e é onde você dá. É onde você aprende e é onde você ensina. Então nós tiramos essa lição final desse texto. Jesus chora por ver a distância em que a igreja está do seu evangelho, da sua mensagem. Jesus repreende, chama a atenção disso, para que a gente volte de novo a se colocar num prumo. E Jesus não desiste de continuar anunciando e continuar ensinando a igreja o caminho em que ela deve andar. E aí eu te convido a refletir. Como igreja de Cristo, você, hoje, em meio à pandemia, como é que você tem se comportado? Você tem sido a igreja de Cristo, o lugar de bênção, o lugar de ensino, o lugar do serviço, um lugar que não está aprisionado por geografias. Eu não cultuo porque eu não consigo ir ao templo. Não está aprisionado a geografia. Eu cultuo porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para que o meu vizinho, para que o meu parente, para que alguém perto, longe, médio, longe, possa ser abençoado através da minha vida. Esse convite que eu faço para que você reflita um pouco nisso. Ou você está sendo como aqueles ladrões que tornaram a fé em um produto, embalaram ela de forma muito bonitinha, muito arrumadinha, para servir aos seus próprios interesses, para servir à ganância financeira. Reflita nisso. Se você encontrar-se distante do desejo e da mensagem de Cristo, feche seus olhos agora, confesse a Ele, peça a Ele que mude a tua história e o teu caminho. Esse é o meu desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.
que essas palavras possam entrar no teu coração e produzir fruto no nome de Jesus. A gente vai dar uma parada, vai apresentar um mural de agradecimento, que são empresas que têm sido parceiras de nossos projetos sociais, são pessoas físicas que têm doado, e depois a gente vai retornar aqui para as comunicações finais e a nossa oração, tá certo? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.